O governador João Dória voltou atrás e encurtou a fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo, para todo o estado aos finais de semana. Em anúncio feito em coletiva na tarde desta quarta-feira, o Tucano determinou que a rede de comércio e serviços funcione de acordo com a classificação da região já neste sábado e domingo. Iniciado no último dia 25, o endurecimento da quarentena deveria vigorar até 7 de fevereiro. Após isso, passaria a valer a nova reclassificação do Plano São Paulo. Com a mudança, restaurantes, shoppings e os demais setores poderão voltar a funcionar neste fim de semana nas regiões de fase laranja. Nessa etapa, a segunda mais restritiva, academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias, escritórios podem funcionar por até 8 horas diárias, com atendimento presencial limitado a 40% da capacidade, com início às 6 da manhã, encerramento às 8 da noite. Os parques também estão liberados. Já o atendimento presencial em bares segue proibido. A venda de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência só pode ocorrer entre 6 da manhã e 8 da noite. Membros do Centro de Contingenciamento do Coronavírus afirmam que a medida foi tomada após pequena melhora nos índices de internações, que caíram 11% nesta semana, segundo Dória. A decisão, no entanto, veio após forte reação do setor de bares e restaurantes, que arca prejuízo com o fechamento no período noturno e aos fins de semana. Augusto. Perdão, Vitor, eu queria conferir. Bares e restaurantes, o que é que muda nessa área? Eles voltam. Bares e restaurantes. Tem a limitação de horário até 8 da noite. Depois disso, sem atendimento presencial. E o que muda? Hoje? Aos finais de semana havia fase vermelha no final de semana, ou seja, só os serviços essenciais aos finais de semana. Acabou. E agora, já nesse sábado, vão poder abrir shoppings, bares, restaurantes. Pois é, por que não se rende, né, aos conselhos dos sensatos? Por que não ouve, né, a voz da razão? Por que não consulta os números corretos? Esse pessoal que assessora o governador, e por que o governador não admite que não funciona o lockdown desgovernado, que ele mudou de ideia, vai abrir um pouco. Por que fazer aquilo com a prefeita de Bauru? Tá? Por que entrar naquela discussão, né, com o nosso Rodrigo Constantino e pedir a demissão de um jornalista? Para quê? Para quê? Quer dizer, chega e diz, olha, errei, não tenha compromisso com o erro. Tá? A prefeita de Bauru foi humilhada porque tentou mudar o decreto do governo estadual para que sobrevivesse o setor de comércio e serviços. Os bares e restaurantes não interferem na curva da pandemia porque eles tomam cuidado. Eu almocei fora, hoje eu vi de novo. Eles são cuidadosos, eles fazem tudo. Agora, o governo deveria se concentrar, como sempre lembra o nosso Guilherme Fiuza, no transporte público e nos pancadões. Eu vi filmes aí, vídeos dos pancadões, eu estou impressionadíssimo. Num deles tinha 1.500 pessoas trancadas num balcão, num galpão, sem janelas, nada, tudo fechado, as pessoas suadas, se tocando, porque não tinha espaço para fazer nenhum tipo de separação. A polícia até foi lá. Mas quantos bailes ou reuniões, aglomerações desse tipo ocorrem em São Paulo? É esse o problema. Quando a torcida do Palmeiras, eu torço pelo Palmeiras e vejo o erro. A torcida do Palmeiras se aglomerou, ali as imediações do Parque Antártica, todo mundo ali sem máscara, se tocando, e não aparece a polícia, porque político não briga com torcida nenhuma. E se o Palmeiras vencer aí o Bayern, eu tô torcendo, mas eu vou ficar em casa. Eu vou ficar num local qualquer que não tem aglomeração, que isso é o básico e necessário, ao meu ver. Agora, para com essa história de fecha, abre, fecha, ninguém aguenta. O ponto chique, tradicionalíssimo aqui em São Paulo, ele foi só o primeiro a dizer não. Não funcionou normalmente. Como eu disse, o restaurante do Sírio-Libanês, corretamente, restaurante frequentado por médicos, corretamente permaneceu aberto.
Então, se ele não abrir, se ele não parar com isso, os restaurantes e bares vão fazer por conta própria. Você, Fiuza? É um festival de falta de critérios, né? Ou melhor, é um festival de critérios imaginários, né? Não, caiu 11% a internação hospitalar. Olha, esses dados todos da pandemia, infelizmente, são dados embaçados, todos embaçados. Atestados de óbitos presumidos, né? Testes falsos positivos. Aí eles vão dizer, o negacionista, né? Aí, como diria o outro, negacionista nada disso, ao contrário, nós estamos buscando o melhor enfrentamento à pandemia e ele não se faz com falsos critérios, confunde as pessoas. Inclusive, essas situações de aglomeração citadas pelo Augusto Nunes, na minha opinião, se devem a essa fanfarra de falta de critérios. Porque você desmoraliza a política pública e você irrita e desafia a população, e muita gente parte quase para uma revanche, o que é também altamente indesejável. Agora, é isso, são dados embaçados, né? São dados pouco confiáveis, que são tratados ali como se fossem, né, de uma precisão, de um rigor que não existe, né? Já vimos, inclusive, dados sobre o número de vidas salvas, um absurdo, um desrespeito aos vivos e aos mortos, né? Agora, continuando, internação hospitalar, muito difícil de saber a taxa de ocupação. Infelizmente, são dados embaçados, né? Mas estão lá, estão apresentados. 11%, então, olha, caiu 11%, então eu abro até às 8%. Meus queridos, isso não é critério científico nem aqui, nem na China. E olha que na China está valendo tudo. Não é critério científico em lugar nenhum. Onde está a demonstração do percurso do contágio? Eu fecho às 8? Não, então eu abro até às 8 e aí resolve o problema? Isso é uma fanfarra. Isso é uma brincadeira. Por que é uma brincadeira de mau gosto e gravíssima? Porque isso sim está dispondo de direitos básicos das pessoas. De direitos não só de liberdade, como de sobrevivência. Então, nós vemos isso, quer dizer, no fim de semana, fase vermelha. Como assim? Quer dizer, você restringe, em termos temporais, né, aqueles 2 dias como o alvo possível do contágio, e nos outros você permite essas mesmas práticas no mesmo lugar, considerando que você não vai ter um ajuntamento igual. Isso não é sério. Isso não é sério. E esses horários de funcionamento não vamos restringir. Já está demonstrado que é o oposto, você estende o horário. Uma das medidas, por exemplo, apresentadas está correta, que eu não sei se é esse o percentual. Aí tem que trabalhar, tem que estudar, não é ficar cuspindo slogan, que é o que eles estão fazendo, cospem slogan. Não é isso que tem que ser feito, mas esse aspecto eu concordo. Uma regra limitando a capacidade de ocupação. Mas isso tinha que acontecer em avião, né? Olha aí, vocês acham que eu estou aqui dizendo sempre na aglomera Brasil? Não. Por que você entra no avião, o avião está cheio? Por que você entra no ônibus e o ônibus está cheio? Também não deveria ser assim. Onde estão as medidas em relação a isso? Elas não aparecem. Então, é o momento da sociedade olhar para isso e dizer, esses critérios não podem ser respeitados. A pessoa fala desobediência civil. Não é desobediência civil, não. Eu acho que tem que ir lá conversar com o poder. O Augusto foi muito construtivo na observação dele, e eu quero ser também. Está lá o João Dória, que é o governador de São Paulo, a caneta na mão, tem o poder na mão. O que lhe atrapalha é a empáfia. Se o João Dória deixar a empáfia, eu não sei se ela é dissociável da personalidade dele, mas se ele deixar de lado, ele tem a obrigação de conversar com esses setores, que também tem a obrigação de ir a ele conversar. Olha aqui, onde é que está o critério sanitário para a limitação até às 8? A expansão do horário não é melhor? Temos um laudo aqui de um lugar que funcionou, sem maiores problemas, um laudo de outro aqui, tem um estudo de acolá, tem que trabalhar. Ficar só na propaganda não vai ajudar ninguém.
Pois é, só para detalhar melhor, no caso dos bares, o funcionamento ao longo de todo o dia vai continuar proibido, o consumo presencial, só as atividades de entrega, e os restaurantes terão que fechar às 8 da noite. Inclusive, a associação que representa o setor continua reclamando muito, dizendo que esse anúncio de hoje foi muito tímido e que não resolve o problema, as restrições ainda são muito pesadas. Zé Maria. Essas idas e vindas, elas atrapalham muito mais do que o fechamento total. Agora você imagina, todo empresário tem que planejar, por menor que seja a empresa, tem que planejar. No setor de restaurante, o planejamento é muito maior. Tem que colocar bebidas para gelar, tem que comprar alimentos, e tudo isso é perecível. A pessoa está na expectativa de abrir um negócio, aí ele vai lá, monta toda a reserva, né? A dispensa, e aí não pode abrir. As carnes perdem, até bebida perdem validades também, e também as pessoas que você contrata para trabalhar. O patrão acaba assumindo tudo por um tempo e depois ele fecha a empresa ou reduz o número de trabalhadores, ou seja, informalidade ou desemprego. Então a situação é muito complicada. É bíblica essa história de isolar o transmissor, o agente transmissor. É isso que deve ser feito. A Bíblia narra, e nunca houve na história da humanidade nenhuma experiência parecida de fazer esse negócio de isolamento social, de fazer lockdown de pessoas saudáveis. Isso é uma experiência nova e a gente vê que não funciona. Por tudo isso aí que falou o Fiuza muito bem, e os veículos de transporte coletivo cheios, né? Incluindo aviões fechados ali, há uma renovação de ar nos aviões, nos outros transportes coletivos não. O Augusto falou muito bem exatamente desta possibilidade de você fazer uso dos restaurantes e todos estão tomando cuidado, mas principalmente a segurança. Isso não pode acontecer, essa história de abre e fecha. O que ele está pensando que é uma atividade assim? Eu tinha a maior curiosidade e achava que o empresário gerindo um estado, ele traria uma visão nova, traria ares novos. A gente vê que não. É uma tentativa de controlar o subconsciente das pessoas. No sentido assim, é isso mesmo. Controle do subconsciente. Olha, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando, eu sou todo poderoso. E aí traduz aquela síndrome de Estocolmo, que é você se apaixonar pelo seu algoz, por quem está te prendendo. Isso é hipocrisia, porque não existe. Se você trancar as pessoas em casa, uma pessoa que sai e volta, ela traz o vírus. Há que se ter cuidado, mas não matar a economia, e isso é fundamental. E a gente vê erros primários, como esses que estamos citando aqui, de pessoas que ficam presas em casa e vão saindo, os transportes coletivos lotados, né? Eu não estou pregando aqui que as pessoas façam pancadão, como disse o Augusto, que façam festa, tem que ter cuidado. Mas é preciso oxigenar a vida, ou seja, deixar as empresas funcionarem. Pegaram-se em bares e restaurantes, o setor como o boi de piranha mesmo. Pegaram para dar um tipo de exemplo, como se fosse palavrão, você almoçar fora ou tomar uma cerveja ou outra, né? Parece pecado agora, é controle de subconsciente e não há como negar isso. Não faz sentido. Veja bem, será que o vírus sabe lá que diabo é sábado e domingo? Porque dá essa impressão de que o vírus tem vergonha de infectar em tais horários, em tais dias da semana, e sábado e domingo ele sabe, hoje eu vou infectar alguém. Isso não existe, não é assim. Então há, no mínimo, uma grande incoerência. Eu queria pedir mais cuidado, não falo em nome porque eu não sou empresário, eu não tenho bar nem restaurante, mas eu fico com dó. Eu costumo analisar a notícia muito sob o ponto de vista do cidadão que recebe aquela ordem. Então, incomoda o cidadão que não tem um lugar para almoçar com a família, incomoda. Mas incomoda e destrói quem apostou um sonho naquele negócio e está vendo isso ir para a água abaixo. Eu aprendi aqui, Augusto, que o empresário, todo mundo acha que ele quer corte de impostos, que ele quer financiamento, dinheiro, também. Mas o principal é estabilidade, regulamentação e estabilidade jurídica.